cênicas, né? Tinha algumas produções que eu já estava envolvida, eu terminei. Esse ano eu estou envolvida na produção do novo espetáculo da Cia no Escuro, que é o Barbas. Foi? Então vamos começar. Tá. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Né? Tinha algumas produções que eu já estava A gente está aqui num papo bom com a Marci. A gente já estava aqui se aquecendo antes de abrir a live para vocês. Esse é o projeto. Na verdade, a gente está no esquenta da jornada da produtora, que é uma semana que a gente vai ter de conteúdos gratuitos para falar sobre esse mercado de produção, sobre todos os desafios que a gente está vivendo nesse momento da pandemia. E é um lugar que a gente tem para que a gente possa dividir nossos conhecimentos, nossas novas perspectivas sobre tudo isso que a gente está vivendo. E eu convidei a Marci, que é uma querida produtora já há muitos anos aqui de Goiânia, que ela ocupa a cena cultural com muita maestria. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Del Bianco, sou gestora do Coletivo Centopeia, e estou aqui nesse planejamento e à frente dessa semana da Jornada da Produtora com vocês. Marci, se apresenta para a gente, conta quem é você na fila do pão. Na fila do pão, quem é você na página do Google, né? Boa tarde, primeiramente. Queria agradecer muito o convite. Eu gosto muito de participar dessas atividades e principalmente essa jornada, que é uma jornada assim também que vem com essa força feminina, né? Que é muito legal para a gente estar aí conversando. Então, eu trabalho com produção há alguns aninhos, básicos aí, mais de 20 anos. Não vou contar muito não, porque senão o povo vai descobrir minha idade. Mas eu comecei a trabalhar mais com as culturas populares, depois eu fui para as artes cênicas, fui para a música, fui para o teatro, e nesse meio de campo que eu fazia as produções independentes, eu também sou concursada da prefeitura. Eu comecei a trabalhar com eventos na Secretaria de Cultura, comecei a levar alguns eventos que eu fazia já particular para a Secretaria de Cultura, dando assim um caráter mais assim, não que eu deixei de fazer o que eu fazia, mas eu queria que também a prefeitura fizesse, sabe? Porque tinha alguns eventos como festivais de quadrilhas juninas, eventos nesse tipo de atividades. E estou lá já assim uns 20 anos também, ou mais, não sei. Estou quase aposentando, segredinho, tá, gente? E trabalhando com todos os segmentos culturais. Na verdade, eu brinco e falo assim, eu não trabalho com cultura, eu vivo a cultura. Por quê? Porque, assim, meus amigos, 99% são ligados à cultura. Quem não são ligados à cultura são ligados à educação física, que é a minha primeira faculdade que eu fiz, e exerci a função por muito tempo, mas são pessoas que eram da educação física, mas que gostavam de cultura, então, às vezes eu encontro as pessoas nos eventos. Então, assim, eu não vou para casa porque às vezes você trabalha num segmento cultural ou numa atividade, quando você vai para cá, você tem outro, né? Outro mundo, né? O meu não, continua a cultura, continua a gente falando. Meus amigos todos são ligados à cultura. Ontem eu vi o Fabrício, vi a Fernanda é uma amiga queridíssima, a Goiúcha, que eu só chamo ela de Goiúcha. Então, assim, acaba que isso é um pouco do que a gente gosta de fazer. E eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de gente. Eu falo isso e gosto da arte. Eu penso que tem três caminhos que são muito importantes, que é a educação, o esporte e a arte, né? A cultura do modo geral. Eu passei por essas três etapas no decorrer da minha vida, né? Então, eu falo que eu sou fruto de um trabalho bem feito, esportivo, que me tirou da minha realidade, me levou a querer fazer faculdade, me levou a estar nesse meio. Então, assim, no decorrer da minha carreira, eu vi todas essas transformações, sabe, de projetos, de programas, o tão importante que é para nós esses três elos, vamos dizer assim. Marci, eu achei assim muito
curioso, assim, né? Porque não conhecia muito da sua história, essa coisa de você vir da educação física, né? E aí, assim, isso pegou muito um lado afetivo meu, porque minha mãe também era formada em educação física, ela não exercia a profissão de educação física, depois ela se tornou bancária, mas a minha mãe foi a primeira experiência que eu tive com produção, assim, com entender o que era viver essa produção, que é quando você fala assim, que você vive a arte, você vive a cultura, né? Que ela tinha muito, assim, por mais que ela era bancária, mas ela estava sempre envolvida no ato do fazer, né, assim, da realização. Então, ela organizava a decoração, ela se envolvia em evento, ela organizava as coisas da família. Então, ela tinha muito essa questão desse movimento, assim, que eu vejo muito em você, assim, nessa sua fala mesmo, assim, porque quando eu entendo as características de uma produtora, eu entendo que é tipo um superpoder, assim, que você não usa isso só no trabalho, é como se fosse um estilo de vida, sabe, assim, parece, sim, porque tudo sim, você está com esse olhar ali, que vem muito dessa sua fala mesmo, assim, eu vivo isso está enraizado no meu dia a dia, então não saí do trabalho, eu fui para casa e eu me desliguei aquela chave, essa sou eu, né, eu percebia muito isso também, na minha mãe, eu acho que talvez isso me fez estar nesse lugar que eu estou hoje, muito levada também muito pelo caminho, assim, não foi uma coisa muito consciente, eu falei assim lá atrás, queria ser produtora, na verdade eu não queria, eu queria ser frentista de posto de gasolina, taxista e garçonete, esses eram meus sonhos de infância, e muito desse lugar era porque eu queria servir as pessoas, eu queria estar a serviço de, né, que essa coisa do servir é um lugar que você está, né, no serviço público hoje, onde você se encontra, enquanto produtora e gestora cultural. Conta, assim, para mim, essa coisa, assim, dessas habilidades, de como que é que você permeia esses lugares, assim, vida, profissão, gestora cultural, essas habilidades para orquestrar todos esses papéis. Então tá, vou voltar lá na educação física, acho que eu vou voltar um pouquinho ao esporte. Normalmente, quem é apaixonado já começa assim, a pessoa já conversa com as mãos, né? Já conversa com o corpo, tem essa coisa corporal. E esses dias para trás eu encontrei com uma amiga assim, eu quase não tenho muitas amigas de infância ou adolescência, eu tenho de adolescência porque eu joguei basquete, então é do basquete para cá que eu tenho essas amizades. Mas eu encontrei com uma pessoa que me conhecia e a gente conversando, o que você está fazendo? Casou, não casou? Essas coisas, esses papos acontecem. A hora que eu falei, ela falou assim, nossa, você era assim desde menina, você que organizava queimada, você que organizava quem ia brincar primeiro, quem ia brincar depois, você que organizava, sinalizava a rua, né? Aí eu fui lembrando que realmente eu desde mais nova, eu tenho essa coisa de querer organizar tudo. Um dia eu fui numa festa, assim, bem antes da pandemia, estou lá na festa, eu vi que tinha umas mesas atrapalhando as cadeiras, eu comecei a organizar, porque estava atrapalhando o povo dançar. A minha amiga falou, você está trabalhando aqui? Eu falei, é mania. Mas vira uma coisa corporal mesmo. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com recreação e fui para hotéis. Em hotéis, às vezes, quando você está com equipe, cada um faz uma coisa. E eu comecei a trabalhar sozinha, então você acaba que você faz de tudo. E quando eu formei, eu montei um espaço de recreação infantil que chamava Clubinho do Buga, lá no Bougainville. E lá eu tive a oportunidade, em 5 anos que eu fiquei de 94 a 99, muita gente adulta aí que já passou por lá, que de vez em quando eu encontro pela cidade, eu tive a oportunidade de pôr toda a minha criatividade para fora. Por quê? Porque eu poderia fazer o que pudesse de atividade. Então, de colônia de férias, mas eu organizava concurso de quadrilhas juninas, organizei concurso de dança, festival de música, festival daquilo. E nessas andanças, eu já era da educação, concursada pela prefeitura, eu fui convidada para ir para a cultura, para ficar 1 ano e nunca mais sair, né? Fiquei lá. Então, assim, eu já conhecia uma galera antes de eu entrar,
né, do meio cultural, já trabalhava com eles nas minhas atividades. Quando eu entrei, ampliou esse né, mercado, ampliou essas pessoas, e eu fui me adaptando, porque eu falo que eu tenho algumas qualidades, assim como defeitos, mas uma delas eu tenho uma calma, que às vezes o povo fala assim, não sei como você pensou nisso. Eu falo, gente, respira, que acho que vem da educação física, respira e pensa. Então, eu tenho uma calma e um senso de humor. Então, quando a coisa está muito ferrenha, a gente sempre faz essa questão assim de respirar fundo e ver a melhor situação. Então, aos poucos, eu fui me adaptando a essa questão de ser gestora, de estar do lado da vidraça, né? Porque normalmente a gente quer ser pedra, né? Mas vidraça, não. E vendo, e como eu já tinha aquela vivência do outro lado, eu entendia muito bem, e a gente vai aprendendo cada vez mais a entender os questionamentos das pessoas, as angústias, as frustrações, e nesse meio você vai tentando fazer algumas ações que possam melhorar nesse campo, e também aos poucos, tentando mudar a cabeça de quem está do outro lado, que às vezes você trabalha com pessoas que nunca viram falar em cultura, são pessoas que estão lá porque vieram de uma gestão, né? Principalmente os cargos que vêm a cada gestão, né? Que vão mudando. Na hora que a pessoa aprende, vem outra turma, até ela entender como que funciona. E nosso país é muito burocrático, né? Muito difícil de trabalhar. As leis são muito burocráticas, são muito antigas, né? Então, a gente está lá na frente, né? No século XXI, na época da tecnologia, e a gente ainda tem que... Umas coisas que não passam na minha cabeça, por que eu tenho que abrir um processo no papel, sabe? Assim, e aquilo andar daquela forma. Então, a gente ainda tem muito entraves, mas essa facilidade de eu estar tanto fazendo produção fora e circulando com os grupos e tal, do outro lado, como de cá me favorece. Me favoreceu também ter esse entendimento de um lado e do outro. Mas se você está há quanto tempo como gestora pública? Eu entrei em 99, mais ou menos. Só que nisso eu passei por vários cargos. Eu já fui coordenadora de produção, eu já fui chefe de gabinete, assumi, já encerrou agora, né, com a virada do ano, 3 anos consecutivos, o cargo de diretora de políticas culturais e eventos. E agora, nesse início de ano, estamos aí para ver o que vai acontecer. Só que acaba que, independente disso, a gente está sempre ali, porque acaba que as pessoas saem. No início já teve gestões assim que jogam você para lá, joga para cá, e quando começa a funcionar, tem que buscar os funcionários que têm o conhecimento técnico, né? A gente tem muita falta de conhecimento técnico na área cultural ainda, infelizmente, nas secretarias de cultura. E quando eu falo isso, eu falo tanto da municipal como da estadual. Eu imagino. Porque a gente que frequenta os dois lados, né? Hoje, até na hora do almoço, topei com a Claudinha Fernandes, amiga, não sei o quê, a gente falando da Lei Aldir Blanc ali, as duas meio, né, conversando. Então, a gente sente que ainda falta muita qualificação nas instituições, de um modo geral. Como que foi a sua experiência com a Aldir Blanc? Então, menina, eu comecei lá no início, lá na campanha. Vai ter. Para mim foi assim um aprendizado muito grande. Por quê? Antes de você falar da sua experiência, eu queria que você abrisse um parênteses para contextualizar para quem não conhece, não sabe, porque as pessoas estão ouvindo falar a lei da Aldir Blanc, mas às vezes elas sabem picar do que é. Contextualiza assim, o que é a lei, por que ela existiu, qual foi o movimento da cultura para fazer com que ela fosse implementada neste momento da pandemia, o que aconteceu? Conta para a gente. Então, a lei foi um movimento muito forte dos artistas, nacionalmente falando. É uma lei que foi criada pela Benedita, né? E a Jandira pôs adiante e tocou para frente, ela passou por todas as etapas, mas ela só concretizou porque teve um movimento muito forte da classe artística cultural.
fazendo pressão, né, acompanhando. Eu faço parte de um grupo que é das emergências nacionais, então a gente ficou ali na pressão, todo mundo, todos os estados. Alguns secretários de cultura se empenharam para que acontecesse também. E a lei ela foi pensada no artista em 3 moldes. Por quê? Porque o artista, do modo geral, ele foi o mais prejudicado nessa pandemia. Eu não falo só o artista, as pessoas que trabalham com arte, né? Toda a Desde o cadeia, artista, né? toda a cadeia produtiva, desde o artista ao técnico, ao cara, até o ambulante que trabalha nos eventos culturais foi atingido. Então, é uma O cadeia coqueiro, produtiva né? muito grande. O porteiro, o bilheteiro, as lojas que vende produtos, vamos pegar uma festa junina, que é o evento mais assim nacionalmente conhecido, né? Porque ele acontece o mês inteiro em todos os lugares do país. Então, ali tinha uma cadeia produtiva, tanto de material, de sapateiro, figurinista, etc. e tal. Então, toda essa cadeia produtiva foi muito prejudicada, porque foi a primeira que parou e vai ser a última a voltar, porque não voltou ainda. Foi liberado em algumas regiões ter alguns shows, alguma coisa pequena, mais os cantores e os instrumentistas, mais na área da música. Os teatros estão fechados, né? Então, assim, os espaços para eventos grandes estão fechados. Essa lei foi pensada de uma forma a favorecer um pouquinho, amenizar esse prejuízo de todos esses segmentos culturais. E ela foi pensada de 3 formas. Uma, que é o emergencial, né, que foi até o inciso 1, que era aquele de receber 3 parcelas de 600 para o artista, qualquer pessoa que não tenha recebido da lei emergencial do governo federal. E dois incisos, que foi o que a prefeitura trabalhou, porque o primeiro só o Estado fez, né? O Estado fez 1 e o 3, e a prefeitura fez o 2 e o 3. O 2 foi pensado nos espaços coletivos, espaços culturais coletivos, né? Que tiveram suas portas fechadas, ou não fecharam, mas ficaram ali sobrevivendo assim, do pouco que tinha. Então, foi uma forma dessa manutenção, dar um suporte para que eles não deixassem de existir. E o terceiro, que foi pensando nos artistas de modos gerais e profissionais, que foi em forma de oficinas, lives, que é como se fosse um prêmio mesmo para que acontecesse alguma coisa. Então, ela veio, a gente foi construindo aos poucos, bem construindo aos poucos, muitas reuniões, eu participei, o governo chamou através do Sacha, o Wellington, e a gente participou de vários grupos de trabalho, onde tinha vários artistas envolvidos de vários segmentos culturais, para tentar dar um suporte que seria. Com a regulamentação do governo federal, que regulamentou, mas não nos deu a regulamentação que a gente queria, cada um teve que se regulamentar de uma forma ali meio que às pressas. Para mim, eu sou muito acelerada. Eu acho que teve gente até que fez críticas no início, porque eu falei, vou fazer via Google, vou fazer assim, assim, assado. Mas por quê? Porque eu acelerei, porque era a forma que a gente tinha da prefeitura acontecer e pagar. A gente não tinha tempo para esperar outras coisas, então eu não esperei o mapa goiano acontecer, comecei a cadastrar antes. Por quê? Porque o nosso tempo era pequeno, era limitado. Infelizmente, os editais, o secretário teve que ter uma forte atuação, porque ele foi atrás da Secretaria de Finanças, da Procuradoria, Controladoria, para dar um suporte. Então, e nesse sentido, ele foi bem parceiro. E também estava participando do grupo de secretários, né? E, nesse sentido, para a gente acelerar o processo. Por quê? Nosso medo era não dar conta de pagar, né? Ainda bem que conseguimos pagar todo mundo. Acho que tem os 2 processos lá meio ainda assim, com problemas técnicos de conta, mas a gente tinha que fazer. Minha maior preocupação era fazer acontecer.
que esse dinheiro chegasse ao artista, que esse dinheiro chegasse às pessoas que precisavam. E assim, a gente teve participação de muita gente, o Conselho Municipal de Cultura atuou junto, fazendo uma parte, a Comissão de Projetos atuou fazendo outra parte nessas análises. Então, assim, teve uma mobilização, assim, mais depois que ela realmente, né, o final de toda a secretaria, senão não teria acontecido. Então, foi um momento muito, para mim, assim, muito de aprendizado. E, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente fez foi assim, minha preocupação. E os artistas que não têm acesso à internet? E os artistas que não têm acesso? Como eles vão fazer? Aí nós montamos E uma aí? central, montei uma central no Goiânia Ouro, que funcionava de segunda a segunda, chamei o povo para trabalhar e essas pessoas ficavam ajudando eles a fazer o credenciamento, a inscrição no edital. Então, assim, foi aí que a gente conseguiu pegar muita gente na ponta que não tinha acesso à internet, então eles poderiam ir lá. Muita gente dos malabares de ruas que estão em Goiânia, gente do circo, gente de culturas populares, que seus senhorzinhos que não conseguem muito. Então, a gente montou meio que um QGzinho lá de informações e de atuação, sabe? Só que nós tivemos um problema muito grande no meio disso tudo, que foi a divulgação. Para mim, o que mais atrapalhou foi a divulgação, porque a gente tinha eleições municipais no meio do caminho. Pensa, com a lei Marci do eleitoral, céu. eles mandaram tirar todas as nossas redes sociais, todas. Aí eu tinha, por exemplo, assim, pensa o nosso Instagram e Facebook lá, nossas redes sociais do Chorinho. O tanto de seguidores que a gente tinha, do Goiânia Ouro, do Goiânia Cena, a gente teve que tirar todas. Então, a divulgação ficou muito na prefeitura, no site da prefeitura, a gente não podia usar. Isso atrapalhou demais, porque a gente não tinha o acesso que a gente tinha com as nossas redes, porque como tem muito Não, tempo que a gente vocês não trabalha... tinham acesso, o boca a boca não estava acontecendo, porque a gente estava no meio da pandemia, Isso. não dá para fazer comunicação offline, porque as pessoas não estão na rua, elas não estão indo para os lugares, então, quer dizer assim, provavelmente deve ter ficado uma galera sem De nem fora, saber que existia de essa fora. Pra possibilidade. você ter ideia, hoje eu atendi uma pessoa que ficou sabendo agora, entendeu? Então, assim, uma galera. Porque essas dificuldades todas, sabe? E quando a gente teve um apoio, assim, vamos dizer, da TV, né, que a TV Anguera entrou e tal, anunciou, tinha do governo, as pessoas fez a confusão ainda do município com o governo. Ah, mas eu fiz inscrição, se ela procurar. Não, Não, você não fez aqui. eu, Você fez eu fui uma dessas pessoas que confundi, achei que estava escrevendo em um, estava escrevendo em outro. E assim, entendeu? sou privilegiada, né, no sentido de ter acesso a algumas informações. Fiz essa confusão É, mesmo, foi. é. Mas é muito complicado mesmo, Marci. Mas Que eu acho coisa. que foi uma lei essencial nesse momento de pandemia. Foi uma lei assim que, se ela não tivesse vindo, a gente estaria muito pior, o setor cultural, Entendi. sabe? Marci, Com tem uma Covid. pergunta aqui para gente Sim. no YouTube. E quem não conseguiu se cadastrar, essas pessoas que você está falando, que inclusive que você recebeu hoje, elas vão ter uma outra possibilidade? Vai abrir uma outra parte? Como é que vocês estão pensando em fazer a manutenção dessa lei agora, para esse ano? Então, tem dois aspectos. Assim, a gente ainda não sabe, porque a gente está esperando uma resposta do governo federal. Por quê? Não deu tempo de usar a verba toda, sobrou dinheiro. Todas as prefeituras sobraram dinheiro, quase todas, não vou falar todas, mas quase todas sobraram, inclusive o do Estado, né? Então, conforme o edital, conforme previa lá o Ministério do Turismo, a gente tinha que devolver no final o dinheiro para o Estado. Na consulta, eles pediram para a gente não devolver o dinheiro por enquanto, então o dinheiro está em caixa. Só que a gente não tem permissão para usar, que a gente queria muito usar. Então, fazer um novo edital para essas pessoas que ficaram de fora, lançar um novo cadastramento. A gente tem pessoas que cadastraram, mas não se inscreveram nas opções do edital.
Tem muita gente que ficou de fora nesse sentido, que precisava se inscrever qual era o seu segmento cultural, fazer a segunda inscrição, né? Então, teve muita confusão nesse sentido. Então, um aspecto que a gente está é aguardando, porque tem um movimento nacional também para que a gente possa utilizar esse dinheiro que sobrou. Vamos ver o que vai dar. Acho que vai depender muito tomara que dê certo, né? da força também, de novo, da classe artística, sabe? E nesse sentido, estamos empenhados. Referente à prefeitura, vamos dizer assim, a verba da prefeitura de manter, quando a gente pensou em fazer o cadastramento, quando a gente começou a fazer, eu já tinha solicitado esse cadastramento antes da pandemia. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande todo ano, que você faz as atividades, que a gente tem alguns projetos que são tipo programas, como Encontro de Folia de Reis, que já está na 18ª edição, Goiânia em Cena, também já na 18ª, Canto de Ouro, que acho que na 9ª, Festcine na 8ª. Então, tem alguns eventos, o Chorinho, o Mercado, que eles são meio que regulares. Por quê? Porque acontece todo ano, né? Então, eu já tinha pedido assim, eu queria fazer uma forma de cadastro, você não ficar toda vez, o cara já lá, a gente já sabe que ele é artista, ele só se inscreve, aí ele vai ser analisado o currículo, mas aquela papelada toda, aquela burocracia toda, né? E Esse quando é aquele mapa goiano da não, o cultura? mapa foi o que o Estado criou, né? Ah, O entendi. Estado criou, mas é pensando também nessa conversa, né? Porque todo mundo tinha essa inspiração de fazer. Nós queríamos fazer o mais simples na cultura. Então, quando veio a Lei Aldir Blanc, eu fiz um cadastramento mais simples via Google mesmo e tal, nesse sentido. E a gente vai aproveitar esse cadastro. Que Nós ótimo. vamos voltar a cadastrar para nossas ações. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer de ações, porque, por exemplo, o ano passado, com a pandemia, quando acontece uma coisa dessa, eu nunca tinha passado nisso na minha vida, porque eu não tenho idade para ter, como se diz, foi lá na gripe espanhola, acho que eu nem nascida eu era, né? Então, nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha. Aqui a gente não tem catástrofes, né? Tragédias, assim, nesse sentido. Eu lembro a tragédia que eu tive na minha vida foi o Césio, que eu era garota e as quadras que eu treinava, que era ali no Estádio Olímpico, foram fechadas. Então, para mim, a minha referência era essa, e sabia as coisas das notícias, né, que acontecia, etc. e tal. Então, quando acontece isso, eu dentro já de uma instituição, todo o dinheiro que você tem ali, porque você tem um orçamento mensal, na verdade, né? A todas as secretarias. Você tem X, você vai ganhar, vai gastar, uma previsão. Mas você não tem o dinheiro, você só tem o dinheiro de acordo com o que você vai realizando, a finanças vai liberando para as secretarias. Com a pandemia, todo o orçamento nosso não veio, porque foi todo direcionado para a saúde. E não só nosso, foi o nosso, foi de várias outras secretarias que não são essenciais. Então, a prioridade era o quê? Limpeza urbana, saúde, né? E as coisas que são transporte, as coisas que são essenciais para que funcionasse. Então, no ano passado, a gente não conseguiu fazer nenhuma atividade. A gente tinha feito o Encontro de Folias de Reis, que foi sempre em janeiro, e depois disso, toda a nossa programação foi cancelada. Para esse ano, a gente tem perspectiva de voltar a fazer, de ter orçamento. A gente já até conversou, se a gente tiver orçamento liberado, a gente vai fazer modo online, vai reinventar, vai pensar. Torcer para a gente ter isso. Oi? Vamos torcer para tudo dar certo, né? Então, a ideia é essa. No final do ano, teve uma mudança na prefeitura e todas as secretarias tiveram seus organogramas modificados. A gente trabalhou muito, inclusive, assim, para fazer isso, e foi uma turma pequena lá da secretaria, mas que está sempre à frente, junto com o secretário. Então, a gente já pensou numa forma de realizar. Aí vai depender se a gente vai ter o orçamento, como se diz, se o dinheiro vai chegar do orçamento, né? Se vai estar liberado ou não. Mas depende muito da situação da pandemia, de como vai ser, né? O que eu tenho feito, assim, no meu setor, para tentar amenizar?
Eu trabalho no Goiânia Ouro, né? Eu fico mais lá do que na sede. Então, a gente está tentando ceder o espaço para as pessoas fazerem as lives, mas a gente não pode ter público, porque tem toda essa questão de vedação. Então, a gente está tentando otimizar os espaços que a gente tem para proporcionar para as pessoas fazer suas lives, suas oficinas. Então, a gente cede técnico, a gente cede meios para as pessoas fazer. Às vezes a pessoa não consegue operar nem um celular, né, para fazer igualzinho os senhorzinhos lá da cultura popular, nós vamos ter que fazer isso por ele. As meninas da arte estão fazendo as artes para aquelas pessoas também que não têm acesso. Então, quer dizer, a gente está estendendo o, o trabalho de apoio para que as pessoas que receberam foram beneficiadas da Lei Aldir Blanc, né? Nós estamos tentando dar esse suporte de divulgação, porque a gente tem essas pessoas dentro da Secretaria de Cultura, né? Ai, que bacana isso, porque realmente as pessoas precisam ser incluídas, né, nesse movimento, e às vezes elas não são incluídas por falta de acesso mesmo, e a gente acredita que porque a gente está aqui na internet, tem acesso e tal, a gente acha que todo mundo tem, mas tem um monte de gente que tem várias barreiras, não consegue mesmo, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo é fundamental. Vocês também fizeram distribuição de cesta básica, né, durante um tempo, para a comunidade da cultura. Foi uma ação particular, não foi de cultura. Foi uma ação particular do Carlos Brandão, a Ana Aquino e eu, mais o Everson. A gente, assim, sentindo que o pessoal, principalmente o pessoal que trabalhava de ambulantes lá no Chorinho, né? Estava precisando, alguns técnicos, algumas pessoas da áreas técnicas, né? A gente ficou durante todo o período fazendo. Então, a gente pedia, como se diz, eu estava igualzinho Robin Hood, roubando os povos que têm emprego, me dá uma cestinha aí, e dando para os que não tinham. Falei que estava igualzinho Robin Hood, né? E aí a gente conseguiu atender várias pessoas, tivemos algumas doações de algumas lives. Eu acho que até o Fabrício fez uma doação lá para o Brandão, da live. Teve o Paulo Borges também, que fez uma doação de outra live, e foi interessante. E nós estamos pensando em voltar, porque os pedidos não cessam, sabe? As pessoas ainda estão em dificuldade. Às vezes, a gente pensa assim, não, tal, mas e aquele que não foi contemplado, né? E aquele que, foi contemplado, mas tinha tanta dívida, paguei. Mas eu recebi um depoimento que às vezes a gente emociona, né? O cara fala, nossa, esse dinheiro foi tão bom, paguei minhas contas, minha geladeira tem alimento, sabe? Aí a gente está numa outra realidade, a gente não sabe tanto que isso é importante, né? Então, nós estamos aí, já vou lançar a campanha, quem estiver assistindo, já estamos recebendo doações de cesta básica, qualquer quantia, eu, Carlos Brandão, Ana aqui, nós vamos voltar com essa campanha, porque eu acho que é essencial, né? Eu acho também. E assim, pode mandar para a gente vai divulgar essa ação de vocês. A gente aqui no Centopé, a gente tem feito a marmita solidária, a gente faz todo sábado uma média de 100 marmitas para distribuir para os moradores de rua, né, que estão em situações de vulnerabilidade do centro da cidade. Então, é um projeto que a gente começou no meio da pandemia e foi, assim, realmente um trabalho que a gente faz com muito amor e a gente consegue ver o retorno assim, imediato disso com a população. Eu acho que isso é muito gratificante e faz com que a gente tenha energia para poder continuar, mesmo às vezes não dando conta de fazer. Né? Você vai fazendo... Fazer bem faz bem, né? Demais, demais. A gente fez uma ceia de Natal, Marci, que coisa mais maravilhosa que foi esse projeto, assim. Realmente, assim, é uma coisa boa. Então, manda para a gente que a gente divulga. Tá. Eu acredito assim, muito nessas ações, sabe? Essas ações voluntárias de pessoas, de núcleos, de pequenos, porque, assim, acaba que se você ficar esperando só o poder público ou só uma ação de um grande empresário, não pega, não atinge todo mundo, sabe? Eu acho que, por exemplo, assim, por exemplo, a OVG sempre distribui cesta, mas será que ela conseguiu atingir todo mundo? De repente, aquele núcleo que está fazendo ali, por exemplo, eu sei que o Chechel fez uma campanha também com cesta, teve vários artistas que fizeram,
Então, assim, de repente, ele pega um público que não foi lembrado lá atrás, entendeu? Então, se É, tivesse mais campanhas, mais pessoas trabalhando, fazendo essas ações, e não é só agora na época de pandemia, não, isso que eu ia sabe? Tem que ser falar, uma coisa porque assim, contínua. a gente distribuiu, né? A gente também ajuda em questão da cesta básica, mas aí eu fico pensando assim, por que é importante vocês retornarem com o projeto? Porque as pessoas comem todos os dias. Ela não É, come no mês passado e esse mês não come, entendeu? Então, exatamente. essa é uma ação que ela tem que ter uma continuidade mesmo, porque senão Uhum, você não está ajudando realmente ninguém. Você ajuda, aí a pessoa ganhou ali uma sobrevida, mas e depois? Né? Assim, qual que é o é. passo depois? Ô, Marci, antes da gente começar, eu estava falando do seu fã-clube, né? E Ah, aí a gente já tem aqui, ó, nos comentários, a Patrícia Vieira, que Marci foi fundamental e incansável na liberação da Aldir Blanc Municipal. Obrigada pela sua atuação sempre. ai, que bom, Patrícia, obrigada. assistindo a gente. Que É, bom. bom, né? Bom demais, porque Marci, assim, pode falar. trabalhar é bom, né? A gente gosta, mas também ver o resultado do trabalho é o que nos dá energia para continuar, né? Para prosseguir, para poder querer transformar as coisas, né? É o que nos move. A gente está num momento tão assim pesado, né? Falando assim, toda essa pandemia, não tem como a gente estar feliz, de fato, com um número de mortes muito grande, uma situação política muito difícil, né? Então, assim, tudo muito, muito pesado. Então, a gente tem que procurar formas de aliviar um pouco, de levar um pouco mais de leveza para as pessoas. E a arte é fundamental para fazer isso, gente. Ela que Como traz se a as pessoas. sanidade, né, pra gente. Eu falei assim, gente, eu fazendo parâmetro, né? As pessoas falam tanto, foi assim, os artistas foram tão criticados nessas questões políticas todas, né? E na hora da pandemia, o que, que sobrou? A arte, né? De todos os segmentos, é o livro, é o filme, a música, né? É tudo, né? A pintura. O que, que sobrou? A arte. Então, a arte traz essa leveza para a gente, para as pessoas no mundo geral, né? E isso a gente tem que falar incansavelmente. Assim, isso É. tem a gente ficar martelando, e isso que parece que é óbvio para a gente, mas não é. A gente Não é? precisa reforçar o tempo todo, porque a gente tem que nos posicionarmos mesmo, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que chegar num lugar assim, um lugar de conquistar mesmo um espaço merecido para toda essa classe, assim, Uhum. porque né, assim, a gente foi muito prejudicado mesmo, de uma forma geral. Mas, Marci, me fala aqui, o que você achou que funcionou o ano passado? Assim, né, um monte de coisa, caos total, mas deve ter tido alguma coisa aí, de um olhar, que você achou que foi uma coisa boa do ano. Olha, assim, as coisas foram correndo de modo geral, algumas já que tinha previsto, falo no meio cultural, né? Mas o que funcionou mesmo foi essa interação que já existia, né? Em termos de redes sociais, essa interação via internet. E, para mim, nós tivemos assim um boom, que as pessoas começaram a se redescobrir, né? Pessoas que nunca tinham mexido lá começaram a se redescobrir, surgiram vários aplicativos, várias coisinhas de diversão, e eu falo assim do geral, que mesmo aquelas pessoas que nunca se viram no vídeo, estavam aí nesses programinhas fazendo palhaçada, divertindo ou né, expondo trabalhos. Os profissionais da área desenvolveram novas técnicas, né, para isso. Então, o lado positivo que eu vejo no mundo cultural foi esse, e outro foi a aproximação do ser, de ver que ele precisa do outro, que ninguém vive sozinho, ninguém vive sem o afeto, o abraço. Nunca vi as pessoas falar tanto em abraço, quer abraçar, quer beijar, né, na pandemia. Então, assim, de um modo geral, a falta de afetividade, a falta de circulação, a falta do meio social, que era uma coisa tão assim rotineira para todo mundo, né? Eu acho que isso pegou bem forte. E essa positividade, nesse sentido, eu acho que cresceu muito mesmo. Assim, as pessoas estão mais próximas, mais solidárias, né?
Lógico que nunca é geral, mas nunca vai ser. As lutas nunca foram gerais, sabe? Quando eu entrei na cultura, a gente não tinha nem lei de incentivo. Pensa. Eu lembro da primeira reunião lá de pessoas que já partiram daqui, dessa vida, como o Júlio Vilela, sabe? Outras que já estão aqui há muito tempo na luta, como a Cláudia Vieira, o Ferraz, o Eládio, o Levi, um monte de gente ali brigando pela primeira lei de incentivo, que foi a municipal, depois veio a Goiás, e assim foi. Então, eu acho que cada vez, se hoje tem um grupo de pessoas à frente, elas estão à frente porque as outras estão ali tentando cuidar um pouquinho do seu, né? Ninguém consegue ficar à frente o tempo inteiro, porque ela também precisa trabalhar, precisa de cuidar dos seus, né? Então, essa rotatividade, ela também é positiva. Por quê? Porque quando aquele ali está acabando a energia, vem outro com energia e vamos. Então, assim, a gente não pode deixar de participar. Mas uma hora você vai estar lá com a bandeira na mão, outra hora você vai estar só dando um linkzinho de ok e compartilhando. Um joinha, compartilhando, tentando fazer a cabeça das pessoas mais próximas. Não fazer cabeça, informar, né? Porque a informação é base de tudo. A pessoa que tem informação, ela pode decidir o que é bom, o que é ruim para ela. Mas ela tem que ter a informação, ela tem que ter o conteúdo, ela tem que ter essa gama de opções. Senão ela acha que aquela ideia é certa porque ela só escuta aquela ideia, né? Então ela não tem outro meio de pensar, né? De ser crítico, né? Sim, é verdade mesmo. Essa coisa da informação é fundamental. E a gente tem que desenvolver também um pensamento bem crítico assim das coisas, né? Porque às vezes a gente até tem informação, mas a gente não analisa aquela informação com um olhar de observação mesmo. Assim, isso aqui está fazendo muito sentido? Não está. Né? E assim, informação a gente tem aos montes aí, tem informação boa, informação ruim e tal. Eu acho que essa sua fala é importante nesse sentido mesmo. Mas, sim, o que você está pensando de fazer de diferente para esse ano? Assim? Quais são suas perspectivas para o ano de 2021? Para a produção, para a cultura, nesse lugar que você está de gestora cultural. Você falou um pouquinho para a gente no início lá, falando dos desafios, né, das coisas que vocês estão pensando no sentido assim, a gente tem essa verba não chegou, a gente não está recebendo os recursos que a gente precisava receber aqui na secretaria, porque esses recursos estão indo para outro lugar, mas a gente quer retomar, existe uma expectativa aí, né? Mas eu quero saber, assim, para além disso, assim, que movimento que você está vendo nos grupos de cultura, o movimento da classe, assim, como um todo, porque nesse papel que você está como gestora cultural, eu também acho que você tem um papel, assim, de muito contato, assim, se você é essa ponte, as pessoas te procuram naturalmente para sanar dúvidas, para pedir ajuda. Então, você tem esse lugar de elo ali, né? Que é um papel que deve ser pesado por muitas vezes, mas fundamental, assim. Eu acho que essa característica que você tem da calma, que você relatou no início, faz com que você consiga fazer um papel, desenvolver esse papel melhor, porque não tem como você criar um embate, porque as pessoas... Você precisa informar as pessoas, né? Às vezes as pessoas, quando elas não têm informação, elas ficam num discurso caloroso, né? Assim, para, né? Falar bonito, né? Mas não é. Exatamente. Mas eu imagino que é um desafio. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre essas coisas, dessas expectativas para esse ano aí, que ainda continua sendo um ano difícil, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel com essa coisa da vacina, uma série de coisas. Eu acho que a gente tem que pensar que vai ser uma coisa boa, eu imagino. A gente quer que a vacina chegue logo, né? Vem vacina, vem! E que nós merecemos, né? Então, eu falo que eu sou um receptor, né? Eu recebo a informação das classes artísticas, do público em geral, um algo transmissor mesmo, levo para o secretário e para os diretores, de modo geral, devolvo as informações, eu fico nesse elo mesmo, assim, parecendo um fio condutor. De vez em quando, há uns curto-circuito, mas é básico, é normal. Então, a gente tem... A cabeça não para, né? Porque a gente só é calma, mas a gente é agitada. Calma de temperamento.
mas agitada a 1.000 por hora. Quem me conhece sabe que é a 1.000 por hora. Tem hora que eu falo assim, nossa, eu estou fazendo 1.000 coisas, mas parece que eu estou tão parada, né? A ideia é, agora, nesse início, tentar ajudar o mais possível o pessoal da Lei Aldir Blanc, finalizar seus projetos, para que ninguém tenha problema com prestação de contas, nem com contrapartida. Então, nós estamos nesse elo, por enquanto, né? Finalizar essa parte para que as pessoas vão, e se por acaso tiver a oportunidade de fazer outro edital e tal, vamos nessa. E aguardando para saber também o que a gente vai poder fazer, mas também já usando as nossas ferramentas. Por quê? A gente acaba que a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à informação. Então, a gente auxilia muito os artistas, do modo geral. O pessoal vai pedir muita informação. Às vezes, o cara quer fazer um projeto lá na região dele, ou, eu queria fazer, mas eu não tenho condições. Então, além da Lei Aldir Blanc, a gente quer tentar dar um apoio mais presencial, assim, não é presencial de presença, mas contínuo, vamos dizer a palavra, a esses artistas que agora a gente tem um cadastro e que a gente quer aumentar esse cadastro, quer ampliar. Por quê? Pensando em políticas públicas, elas são realizadas de acordo com a demanda, né? Demanda da classe, e aí vai procurando, vai aumentando. Eu vou dar um exemplo básico do Festival Goiânia em Cena, que eu estou nele desde o início. Né? Trabalhei no primeiro como badeca lá da produção, que a gente brinca assim, bem badequinha. E Quanto tempo Goiânia em Cena? 18. Fez 17 e 18. Conta pra gente o que é o Festival Goiânia em Cena. É um festival de artes cênicas, que é um festival internacional de artes cênicas que acontece em Goiânia. Ele já passou por vários estágios, assim, de dinheiro, sem dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, né? Mas ele tem uma resistência de continuar existindo. Às vezes é um esforço muito grande, né, para acontecer. E nessas artes cênicas envolvemos também a música, né, que é o circo, teatro, dança e a música. E uma coisa que eu ia falar, assim, ele acontece sempre em outubro, na época do aniversário de Goiânia, que faz parte das comemorações de aniversário de Goiânia. E uma coisa que a gente pôde observar com os anos do festival foi proporcionar um crescimento da classe local, dos grupos locais, dos cachês que eram pagos para os grupos locais. O último festival, a gente pagou um valor de cachê para grupo local, porque normalmente quando você vai para festivais, a maioria são assim, pagam bem os grupos de fora e os grupos locais têm ajuda de custo. Né? Tem uma ajuda de custo, porque só está na terra dele, está fazendo favor de apresentar o festival. A gente fez uma mudança nesse sentido, que os grupos locais têm que receber tão bem quanto os grupos de fora, de acordo com sua qualidade técnica ou de acordo com as suas especificações, etc. e tal. Então, o último cachê para um grupo local que a gente pagou foi 7 mil. E pagamos grupos de fora que eu paguei cachê de 5. É pouco, né? Mas a gente conseguiu fazer esse alinhamento, sabe? Assim, de não ser aquela coisa, de sair da mentalidade de ajuda de custo, sair daquela mentalidade de que não, está tudo bem, entendeu? Então, nesse sentido. Então, a gente vê essas transformações nos programas mais contínuos. Por exemplo, os grupos de quadrilha, quando a gente começou a fazer e tal, quase nenhum tinha CNPJ, quase nenhum era a federação foi criada nesse transcorrer das festividades, que eles se profissionalizaram. As últimas edições foram conquistadas no nacional por grupos de Goiânia. Isso é uma representatividade muito grande, né? Então, nesse sentido que a gente vê o crescimento dessa orientação, aí ele começa a criar uma CNPJ, aí ele vai já disputar uma lei de incentivo, seja municipal, estadual, fundo e tal. Então, nesse sentido, você vê um crescimento de qualificação, de formação, encontra estrutura, né?
Então, eu acho que isso tem que ser mais atribuído, mais pesado. Para quê? Porque quando ele cresce nesse sentido, ele começa também a não depender só das leis de incentivo, ele busca ali uma Ele cria uma instituição. independência, né? Ele cria uma independência, ele tem a CNPJ dele, aí ele faz com a empresa, ele faz um evento para ali, ele começa a ampliar os horizontes, né? Começa a investir mais nos seus figurinos, nas suas roupas, nas suas coisas e tal. Então, isso promove um crescimento geral da classe artística, sabe? Assim, dos grupos, dos artistas, e nesse sentido. Sim. Não, e vendo você falar aí, me deu uma saudade da festa junina, né? Você falou das Ai, quadrilhas, fala eu não. lembrei. Ai, amo festa junina. Então, menina do céu. Eu gosto de carnaval, mas a festa junina eu gosto muito mais. É porque, assim, carnaval é ótimo. Eu adoro carnaval. Eu sou festeira, né? A pessoa nasceu, assim, após o dia de São João. Então, eu já Nossa. nasci com foguetes de São João. Eu sou festeira por natureza. Adoro reunir com os amigos, adoro sentar no ponto 18 lá no bar, beber uma, sabe? Assim, para conversar, jogar conversa fora. Para mim, eu falo que eu gosto de beber morar, sabe? Então, assim, seja com água ou com o que for, eu estou bemorando. Para mim, faz parte. O carnaval, ele é uma festa, assim, grande, mas eu acho que ele é um período pequeno, né? O carnaval acontece em algumas cidades mais outras. Agora, a festa junina, ela tem a coisa da família, que ela pega desde as escolinhas, das comunidades e vai, e envolve um monte de questões da comida típica, da tradição, nananã. Então, é uma coisa que mexe no afetivo da gente. O carnaval é alegria, mas o afetivo, na minha opinião, são as festas juninas. É verdade. Marci, só para a gente caminhar aqui para o encerramento aqui, a gente já está falando aqui já há 50 minutos, e se deixar a gente vai Nossa, ficar falando. Nem parece, né? Parece que a nem gente acabou de parece, né? começar. Tem que passar. Então, Marci, olha só, eu queria que você falasse aqui um pouco, né? Vamos entender que tem pessoas assistindo a gente que são pessoas assim que às vezes não trabalham com produção ou são pessoas que estão migrando para essa coisa do digital. Eu entendo que o digital ele era um processo natural que a gente ia caminhar para ele, né? Para levar as apresentações, tudo para o digital. Mas a gente estava caminhando de forma mais lenta, um passo de cada vez, e a pandemia acelerou isso, né? E veio para ficar. É um fato, né? Assim, a gente precisa se adaptar para essa realidade, e eu imagino que você, enquanto gestora cultural, deva estar aí matutando um jeito de que isso esteja presente dentro dos seus editais, né? Assim, de uma forma para além dessa situação que estamos vivendo hoje, assim. E a tendência é só melhorar as produções e as entregas online, assim, em termos de experiência, em termos de engajamento, uma série de coisas. Queria que você falasse assim, 3 aplicativos, ou 3 programas, ou 3 dicas para essa pessoa que está entrando no digital agora, ou que ela está se tornando uma produtora e ela quer se adaptar para ser uma produtora híbrida, né? E eu entendo que uma produtora híbrida é essa produtora que pensa o físico, mas pensa o digital também, ela está preparada para transitar aí nessas coisas, dessas novas ferramentas, né? Você tem aí alguma dica para falar para as pessoas? O que você tem para a gente entregar aí um conteúdo para que as pessoas fiquem lá pensando, então eu tenho que estudar isso aqui, ó, que é isso aqui que vai fazer diferença na minha vida. Tá bom, mas antes de eu dar a dica, eu posso também dar uma afinetada? Pode Das super. pessoas? Pode. Eu sempre eu sou a favor da tecnologia, sempre usei a tecnologia, tento aprender o máximo, sou meio burrinha em algumas coisas, porque acho que a nova geração sabe muito mais que a gente, né? Aprende muito mais fácil. Eu sempre peço, primeira coisa, eu peço sempre conselhos para os mais novos, me ajuda a resolver isso aqui, né? Mas eu acho que junto com esse avanço todo tecnológico, esse avanço todo da internet, nós não podemos esquecer da ética, sabe? Que é uma coisa que eu preocupo muito, que são assim, como usar essas novas tecnologias, né, de forma coerente,
com ética, sem constranger as pessoas, etc. e tal. Como eu trabalho no órgão público, às vezes a gente tem muita gente que chega novata, a gente tem que ir meio que ensinando o que pode, o que não pode, como que deve, o que não deve, etc. e tal. Então, quem está aí na produção, primeira coisa, começa a pesquisar nessas questões assim, né, ligados, o que para você não fazer alguma coisa pensando que você está agradando e você cair numa cilada. É a primeira dica que eu dou. Você lê sobre isso, para você não cair numa cilada, fazer coisa errada, publicar coisa imprópria, ter seu lá Instagram, suas redes sociais bloqueadas. Ah, eu nem sabia e tal. Um aliado muito grande para mim que foi o Google Formas. A gente fez nossos questionáriozinho que geraram nossas planilhas na Lei Aldir Blanc, foi através do Google. Eu achei ele muito simples, muito fácil de manusear, sabe? Me deu planilhas assim em Excel que eu poderia pesquisar. Lógico que não fui eu que criei, né? Eu tive ajuda, mas assim, que se eu quisesse pegar lá a pessoa física, eu pegava, a pessoa jurídica, eu pegava, coletivos, só do teatro, só da dança. Então, me trouxe um questionário muito simples que as pessoas responderam lá pela Lei Aldir Blanc, que eram questões, trouxe todos esses relatórios, todos esses mapas. Então, eu achei de muito fácil manuseio, principalmente para quem não consegue ter assim, grandes, né, atuações de internet, né? Foi uma coisa que acessível, né? Assim, você tem um Gmail, você consegue acessar sem um custo adicional. Isso. É legal porque o Gmail ele traz uma possibilidade da gente poder compartilhar com outras pessoas o mesmo arquivo. Então, isso, de trabalhar junto, né? De mandar drive e fazendo pastas e pastas. Então, para mim, foi o que eu mais usei nessa virada aí. Foi assim, vou te falar que foi o que eu mais usei mesmo. Acaba que, por eu ter uma pessoa lá na cultura, eu tenho assessora de imprensa, eu acabo não usando muito eu mesmo manuseando muito redes sociais. Acaba que tem uma pessoa que faz isso, a gente acaba meio que não usando muito. Eu usei mais isso e usei muito, muito, muito dos grupos de WhatsApp também, pela facilidade de comunicar com as pessoas. Por exemplo, a gente tem uma equipe da área de arte, então, às vezes, você quer uma resposta muito rápida, se a arte está ok, se não está. Então, pelo WhatsApp, nós conseguimos comunicar, assim, todos visualizavam, todos davam resposta muito rápida, a gente conseguiu trabalho que talvez fosse por e-mail, às vezes você não está conseguindo acessar o e-mail, até que o e-mail abre e tal. Então, foi outra ferramenta que eu usei muito, foi o WhatsApp. E, por último, eu usei também bastante o Telegram. Telegram é bom porque ele arquiva mais, você pode entrar numa conversa e ver os históricos passados antes de você ter entrado, tem a possibilidade de ter mais pessoas, né, no grupo, tem vários recursos lá. De ter vídeos mais longos que você pode ver, rever, de repente você não tinha que ver algum detalhe, alguma coisa, principalmente para o pessoal das artes aí, cênicas e tal. Então, o pessoal às vezes mandava um vídeo da dança, alguma coisa assim. Então, foram essas 3 ferramentas que eu mais usei e que eu acho que estão assim, mais fáceis de manuseio e ficou mais na mão. Eu não conheço muito os aplicativos, né? E para mim, um que eu usei assim muito antes da pandemia, que resolveu meu problema quando eu estava circulando com o grupo do projeto Deitar o Sal, lá no Amazonas, que eu precisava mandar um documento urgente, e como você faz no meio do rio, no meio de um barco? Foi aquele programinha de scanner. Tipo Can Scanner. Sei. Entendeu? Foi um que como produtora, eu não vivo mais sem ele no meu celular. Por quê? Eu estava lá no meio do Rio, o cara pedindo a carteira de identidade do estrangeiro, por conta era o autor da música, senão o ECAD não liberava, e a gente transitando, sem nada. Falei, me dá aqui, já escaneei, já mandei, já confirmei, já resolvi.
Então, Maravilhoso. é maravilhoso. Eu não vivo mais sem, porque é muito rápido, né? Então, você converte ali, já manda e pronto. As coisas da tecnologia deixa as coisas mais simples mesmo. Marci, para aquela pessoa que está começando agora na produção, o que você recomenda? Uma dica de vida para essa produtora? Você tem que gostar. Tem que gostar de trabalhar, porque quem pensa que vai ser produtor e não vai trabalhar, meu bem, enganou. Tem que gostar de trabalhar e leitura, né? Leia muito, se informe, que é a melhor dica que eu dou, sabe? A partir do momento que você vai lendo, você aprende, sabe? Tem muita coisa. Eu falo porque eu comecei numa época que a gente não tinha acesso a nada dessas coisas. A gente fazia Era nossos muito cartazes difícil, na né? gráfica. É muito difícil. Nossa, um dia eu brinquei falando como que eu fazia minhas comunicações. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Como que você comunicava com as pessoas? O famoso cartazinho no poste, né? Com o grude que a gente Não, fazia, e quando, saía à noite, e aí era entendeu? ilegal ainda, porque você não podia colar, né? É, e Era a um gente negócio ia assim, você não, estava aí é de noite, porque era sendo um clandestino, marginal. né? É marginal. Então, assim, a leitura hoje está muito disponível, hoje é muito fácil a gente ter acesso, sabe? Ah, eu não tenho internet, não tem internet. No momento que você chegar em algum lugar que tiver, tipo na rodoviária, no lugar, você acessa ali e procura. Hoje tem vários meios de busca, né? Nós eu brinquei, quem é você no Google, né? E tal, você vai lá, coloca lá, você acha um monte de coisa, um monte de. Eu brinco muito isso comigo, sabe? Eu vou lá, põe meu nome e falo, quem será que eu estou sendo? Eu brinco disso, mas, por exemplo, na Léo de Blanc tinha artista que não tinha um currículo, cara. Um pessoal muito simples. Aí eu ficava buscando, punha lá, por exemplo, duplas tal, X e tal. Aí eu achava um negocinho ali, uma matériazinha ali que saiu, eu fiquei buscando, porque eles não tinham material para fazer inscrição. Aí você fala assim, não, vai embora. Como que você fala Não. para a pessoa vai embora? Tá, o povo fala que eu tenho dó. O Brandão brinca, fala que eu tenho dó. Você tem dó demais desses artistas? Eu tenho. Tenho sim, tenho e ajudo se precisar. Então, assim, hoje tem muitos mecanismos para a gente ter acesso à informação. Então, primeira produtora, você tem que gostar de trabalhar, gostar do que faz e leiam bastante. Que bom, Marci. Marci, se alguém quiser falar com você, assistir esse vídeo depois, como que ela te encontra? Onde que ela consegue te mandar um e-mail para te pedir ajuda para alguma coisa ou conversar, bater um papo com você? Então, eu tenho um monte de e-mail, né? Tem vários e-mails, assim, que tanto da instituição lá da cultura, como o meu particular, que é marcidornelas@gmail.com. E eu não tenho muita frescura, não. O WhatsApp também, a pessoa mandou um WhatsApp para mim, eu respondo. Às vezes eu não atendo ligações, né? Fala assim, ah, gente, não liga não, porque atrapalha, que às vezes você está trabalhando. Como eu trabalho com ele já conectado ao computador, se a pessoa manda uma pergunta ali escrita, no instantinho você já responde, resolve e tal. Aí se a pessoa quiser falar, aí já é mais difícil, porque às vezes você está de um jeito que você não tem a atender, mas para responder por mensagem, eu sempre respondo, sou rápida, quiser disponibilizar também meu celular, pode, tá? Tranquilo. Eu Tá falo, bom. você fala, tanto faz. Não, acho que o telefone não precisa mais, eu tenho um e-mail e ela vai conseguir te É. achar através de Acha que e-mail, eu pergunta. faço e tal. E o seu E qualquer coisa arroba? O também eu seu fico. Instagram? É Marci Dornelas, o Facebook é Marci Dornelas também. É isso. Aí todo Tudo mundo bem vai te achar. facinho, é tudo Marci com I, Dornelas com L só, para simplificar, não tem nada de, né? E é fácil de achar. Outra coisa também, eu fico muito no Teatro Goiânia Ouro, estou sempre por ali, também no centro, fácil de achar, quando estou lá, aí está a sede é mais longe, né? Que é lá no Parque Ateneu, mas também estou sempre na área. Que bom, Marci, eu adorei conversar com você. Você é uma pessoa super generosa, sempre. Eu brinquei com a questão do fã-clube, mas é a verdade. As pessoas gostam muito de você, porque você sempre trabalha e faz tudo com muito amor e carinho, e é visível isso. E é isso que é tão apaixonante, por isso que as pessoas ficam suas fãs.
Quero agradecer por você estar aqui, compartilhando tudo que você sabe com a gente, sua história, com muita atenção, com muito carinho, com muita doação, né? A gente vê que você fala muito do coração, e isso é muito legal. Quero desejar que a gente se encontre mais vezes, que a gente trabalhe juntas, que a gente faça muitas coisas juntas. Quero disponibilizar o Centopeia sempre que você precisar para alguma coisa, não só para gestão pública, mas para além disso, assim, para as suas produções. A gente está aqui sempre de portas abertas para você. A gente vai continuar, então, com as lives, para você que está aí assistindo a gente. Semana que vem a gente tem aula gravada. Se você não se inscreveu ainda na Jornada da Produtora, se inscreva. Tem o link, vai ter o link aqui nos comentários, tem o link na nossa página do Instagram para você se inscrever. Se inscreva para você receber lá as notificações. Segunda tem uma aula gravada. Terça, quarta, quinta e sexta a gente tem live, sempre nesse mesmo horário, às 17 horas. Na quarta tem mais aula gravada, sexta tem mais aula gravada, na outra semana a gente vai ter mais um tantão de live, um monte de convidadas interessantes para poder conversar sobre esse universo da produção aí nesse momento que a gente está vivendo e para trazer para as pessoas um suspiro no meio desse caos, para que a gente consiga juntos criar essa comunidade para se ajudar, se apoiar e transformar isso tudo que a gente está vivendo numa coisa boa, não só agora, mas para além da pandemia, porque eu acredito que isso vai passar. E quando passar, a gente vai ter outros desafios, né? Normal, mas a gente precisa estar preparadas para esse desafio e nada melhor do que estar preparada com pessoas incríveis perto da gente. É isso, a gente tem que se fortalecer. Muito obrigada. E aí a gente se vê, então, na semana que vem. Marci, eu te convido a assistir as lives depois, vou te mandar o link. Qualquer coisa, Sim. Você pode falar comigo. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Eu queria agradecer muito, muito, muito o convite. Adorei falar. Gosto de falar, né? Eu agradeço muito a participação. Boto fé no processo, no projeto. Quero desejar sucesso para vocês. Foi muito bom. E dizer que a gente tem que estar em pleno movimento, né? Isso que faz a roda girar. Esse movimento, essa troca de informações, essa troca de conteúdos. Então, desejo para vocês muito sucesso e agradeço demais pelo convite. E que a gente possa se encontrar em breve. Grande beijo. Beijo a todos. Beijo.